Eu acho que se as pessoas tiverem contato com a verdade, elas já vão se sensibilizar. Vamos lá. A esquerda já cansou de fazer baderna aqui no Congresso, de quebradeira, na época aí, por exemplo, do Temer, na própria época quando o Bolsonaro foi eleito. Os black blocs na Avenida Paulista, né, destruíram ali aquela avenida e não aconteceu absolutamente nada com essas pessoas. Eu acho que cada um tem que, sim, sofrer as consequências dos seus atos, então todo criminoso tem que pagar por isso. Não estou defendendo aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Mas o que acontece hoje é que esses baderneiros do dia 8 de janeiro estão pagando o preço por estar de verde e amarelo. Se eles estivessem de vermelho, eles não teriam pegado penas de 17 anos. Até mesmo porque quem idealizou o mensalão já está solto. Não tem nenhum tipo de corrupto hoje da Lava Jato que está solto hoje no nosso país. Pelo contrário, você vê aí agora, por exemplo, o Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos por corrupção, e ele está fazendo um videozinho falando sobre política em cima da sacada do prédio dele, numa cobertura dentro da piscina. Ou seja, as coisas estão completamente invertidas hoje. Eu acredito que hoje o caminho do nosso país é uma pacificação. E isso é importante para essas pessoas, até mesmo que poderia ser seu pai, sua mãe, que poderia ter vindo aqui no efeito manada, entrado, muitos ali que entraram, inclusive, não cometeram nenhum tipo de crime, não quebraram absolutamente nada. Infelizmente, estão ali pagando um pato por conta de um revanchismo político do ministro Alexandre de Moraes. Eu discordo frontalmente, até mesmo porque, para mim, a vida vem antes do que qualquer outra coisa. Não tem como uma pessoa ter uma boa economia, uma má economia, ela estar, enfim, comprar um alimento mais barato, ela ter uma condição de ter uma boa vida se ela não tem vida. A vida, ela é o anterior de todos os direitos. Então, para mim, isso tem que ser discutido. Na CCJ, inclusive, no ano passado, foi aprovado uma PEC que altera a Constituição no que diz respeito à inviabilidade da vida, no que se diz respeito a ser desde a concepção, ou seja, eu acredito que é uma pauta extremamente relevante, que a gente tenha que sim discutir, debater e se aprofundar de forma técnica e não de forma muitas vezes ideológica e fantasiosa como a esquerda faz. E a gente precisa sim avançar nessa pauta para poder garantir a vida desde a concepção aqui no nosso país. Eu acredito que sim, fará 2 anos, né, que ele está inelegível em 2026, então, até mais, né, na verdade, né, ou seja, ele teria cumprido esse prazo, e para mim, eu vou falar aqui as palavras do Hugo Mota, para mim 8 anos é um prazo que não é razoável para uma pessoa ficar, principalmente pelos motivos que o Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro não está inelegível por crime de corrupção, por crime de responsabilidade fiscal, como foi a Dilma. E lembrando, a Dilma não teve seus direitos políticos cassados. Inclusive, agora é presidente do banco, tá? De assaltante de banco a presidente do banco. Se a Dilma pode, você também consegue. Você percebe que é uma perseguição quando o motivo do Bolsonaro estar inelegível é uma reunião com embaixadores. E a justificativa é poder de abuso político. Que vantagem tem um cara fazer uma reunião com o embaixador no meio da eleição? Para mim, vantagem tem quando na propaganda do PT poderia falar que o Bolsonaro era canibal, que o Bolsonaro era pedófilo, como os vários da esquerda fizeram, como te falaram que o Bolsonaro na campanha iria acabar com o 13º, acabar com férias. Para mim, isso sim é algo parcial que a justiça deixou rolar solto. O ministro Alexandre de Moraes foi cego somente de um olho. Então eu vejo que 8 anos é um prazo completamente desproporcional, principalmente por causa dele. Depois do fatídico 15 de janeiro, né, no dia da volta do Pix, o vídeo aí que bateu 325 milhões de visualizações, fruto, graças de mobilização das pessoas da internet, uma indignação generalizada com o governo Lula, que está vendo um governo que não tem responsabilidade nenhuma com o seu dinheiro, gasta seu dinheiro e depois quer cortar nele? Não, quer cortar em você e aumentar os custos, inclusive colocar uma lupa nos seus gastos, principalmente dos mais pobres. Depois desse dia, a desaprovação do governo despencou, ou seja, está indo de mal a pior. Nós temos as piores queimadas da história na Amazônia, está faltando insulina nos postos de saúde do nosso país, tivemos recorde aí de mortes por dengue, imagina se fosse o PT na época do Covid, né? Então a gente percebe que é um governo que está completamente descontrolado, desequilibrado, um governo que não tem respeito com o seu dinheiro,
e cada vez mais o brasileiro tem ficado insatisfeito e indignado. Espero que a população mais uma vez, né, vá às ruas, porque as ruas tiraram a Dilma, as ruas, por exemplo, também na época tiraram o Collor, e eu não tenho dúvidas que a rua tem um poder gigantesco que a gente não pode subestimá-la. Olha, para mim qualquer um tem a legitimidade de sair candidato à presidência da República. Agora, se é viável ou não, se tem chances ou não, aí de fato tem que avaliar cada caso. Gustavo Lima tem uma história brilhante de vida, veio do nada e se tornou um dos maiores artistas da história brasileira. O Pablo Marçal, que tem um grande network, né, que ele construiu, o Caiado tem uma grande história dentro da política. Então, não vou falar aqui que eles não têm legitimidade para poder ser candidato à presidência da República. Agora, se vai ter o prestígio dos brasileiros, se vai ter condição e competitividade de combater o Lula, assim como o Bolsonaro, eu acho que não tem. Eu acho que, de fato, o candidato mais competitivo para poder ganhar do Bolsonaro, inclusive através das pesquisas agora que saiu do Instituto Paraná, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro venceria as eleições. É uma pergunta que eu acredito que, como um jogador de futebol, né, se perguntasse para o Neymar, qual é o seu sonho? Seria ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo da política é a presidência da República, né? E não é por uma satisfação pessoal, é de fato porque quando a gente tem um desejo de servir, você quer servir no melhor lugar possível. E querendo ou não, em vários locais na política, você não consegue exercer e fazer aquilo de fato que você deseja. Afinal de contas, muitas vezes você não tem a caneta na mão. E como presidente da República, você consegue ter uma força, um poder, e eu acredito que as pessoas veem em mim uma coragem que eu acho que o Brasil precisa. Então pode ter certeza que até hoje na minha vida eu não precisei exercer 1% da minha força, nem da minha coragem. Então eu acredito que todo o sistema muitas das vezes não quer ver eu chegar nesse patamar, porque sabe que eu sou uma grande ameaça para todos eles. É a volta do senso comum, né? É muito claro hoje que você vê que há uma parcela dentro dos homossexuais que não representam os homossexuais, que são os ativistas LGBTs. Pessoas que querem uma imposição a todo custo. E isso gera consequências para a sociedade, obviamente. Você pode sentir o que você quiser. Agora, eu te obrigar a você me chamar por aquilo que eu sinto, quais são as consequências de tudo isso, né? Então isso quer dizer que durante uma corte, se eu me sentir inocente, eu me torno inocente. Quer dizer então que se eu me sentir certo, eu me torno certo? Então o Donald Trump nada mais fez do que a volta do senso comum. Dizer de fato que existe macho, existe fêmea e de fato você precisa compreender que existem questões mais profundas e sérias com relação a toda essa mudança, né? Principalmente em âmbito de segurança, em âmbito de, como né, ele fez, né, nos documentos de passaporte, enfim. Uma pessoa, por exemplo, que tem gênero fluido, ela vai ficar alterando a carteira de identidade dela a todo momento. Enfim, se um homem que se sente mulher bater numa mulher, vai ser considerado uma mulher batendo numa mulher, ou um homem batendo numa mulher, enfim. São tantas complicações nisso que eu acho que o mais fácil é fazer, enfim, aquilo que é. Olha, eu acredito que sim, eu vejo que é uma rota em nível mundial de deixar a cultura woke, né, de lado, até mesmo porque as pessoas estão cansadas dessa imposição, né? Tudo hoje precisa ter uma imposição. Você liga a televisão, tá lá na novela, imposição. Você liga um filme da mesma forma. Você compra uma camisa, é isso. Se você defende que homem tem que estar dentro do banheiro de homem, mulher tem que estar no banheiro de mulher, isso é considerado transfobia. Então, mais da metade do Brasil, então, é transfóbico. Se transfobia é crime, a maioria dos brasileiros é criminoso. Ou seja, eu acho que as pessoas estão cansadas, sabe? Existem pautas mais relevantes, mais importantes, mais profundas aqui no nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, como, por exemplo, a mortalidade infantil, como, por exemplo, a educação básica, a alfabetização, com relação à segurança pública, né? Enfim, as pautas importantes e caras para o Brasil ficam de lado para uma minoria ficar fazendo barulho, principalmente pensando em eleição. Olha, as decisões do Trump, né, de afastar-se da cultura woke, ela obviamente está alinhada juntamente com os meus princípios e aquilo que eu acredito, quando a gente vê, por exemplo, a defesa, seja das inocências das crianças, seja com relação
a que cada banheiro seja respeitado não pela questão ideológica, mas fisiológica, né? Você vê que de fato são pautas que a esquerda trabalha muitas das vezes nos bastidores, na calada da noite, e quando você vai ver, ninguém mais pode discordar deles, caso contrário você é um transfóbico, você é um preconceituoso. Enfim, eles querem até te colocar na cadeia por conta disso. É engraçado que a cadeia está lotada para quem é criminoso, mas a cadeia está vazia para quem fala que homem é homem e mulher é mulher. Então, eu vejo que é uma dissonância praticamente cognitiva deles, é uma desonestidade muito grande querer falar que quem discorda da prática homossexual é um criminoso, é um preconceituoso. Não, se for assim, a maioria dos brasileiros, então, é preconceituosa e é discriminatória e é criminoso. Eu acredito que, obviamente, não seja. As pessoas têm suas opiniões, as pessoas têm suas convicções, e você aqui no Brasil tem liberdade de você escolher a opção sexual que você quiser, deixando isso bem claro. Se você quiser se relacionar com um homem, se você quiser com uma mulher, enfim, do jeito que você quiser, você é livre para isso. Agora, a partir do momento que você passa a querer impor que eu te chame de algo, que isso passa a ser uma produção de deveres para mim, de algo que você se sente, aí para mim já ultrapassa do limite do direito e passa a ser um privilégio.